Filosofar com crianças, com adolescentes, com jovens, e o papel do professor para que essa filosofia seja viva. Vamos tomar um café nesse espaço de diálogo, hoje com o professor Gilson, professor, educador, que há 2 anos desenvolve um trabalho no Colégio Catarinense com o nosso programa, e vamos trocar algumas ideias, vamos tomar um café. O que acontece em sala de aula? Só um minutinho e já retornamos para o nosso programa de hoje. Retornando ao programa, nesse Café com Ideias, um espaço de diálogo, o professor Gilson, companheiro de muito tempo, trabalhando com nosso material didático, filosófico, junto ao Colégio Catarinense, aos alunos do Ensino Fundamental 1. O professor Gilson é uma satisfação e uma honra, e com certeza os telespectadores também estão contentes de tê-lo no nosso programa. Antes de nós iniciarmos, professor Gilson, é comum, na nossa estrutura, nós iniciarmos com uma reflexão e com alguns depoimentos que foram colocados por professores, por educadores que trabalham pelo Brasil afora. E hoje eu gostaria de ler, na abertura desse nosso programa, uma mensagem que foi enviada pela professora Marta Bergamaschi. A professora Marta é lá de Brasília, no Colégio JK, há muitos anos trabalha conosco em Brasília. E no livro dos 25 anos, ela colocou a seguinte mensagem: para que meu desejo se realize, é também conveniente e fundamental que o Centro de Filosofia e a Editora Zofos continuem a incentivar e a investir em educadores dispostos a se envolverem com uma educação que encanta e instiga o pensamento. Com certeza, com muitos projetos e formação, precisam continuar encantando a todos os envolvidos no sistema educacional. Professor Gilson, com essa mensagem da professora Marta e aos nossos telespectadores da TV Floripa, do nosso canal no YouTube, o papel do professor de filosofia com crianças, com adolescentes e jovens, que é o tema do nosso programa de hoje. E com certeza os telespectadores querem saber um pouco mais do professor Gilson, sua formação, sua caminhada. Então, conte para nós, professor Gilson, como é que é ser professor de filosofia? Então, primeiramente, agradeço ao convite. Café Ideias é uma alegria estar aqui participando, ao Colégio Catarinense, que também possibilitou esta minha vinda. Assim como a mensagem da professora Marta, sou uma pessoa encantada pela educação. A minha história, ela começa, na verdade, no seminário, vamos dizer assim. Eu, com 14 anos, fui para o seminário, achei que a minha vocação seria ser padre. E lá, até assistindo do professor Afonso, repito o que ele disse, lá eu aprendi a ter o gosto pelo estudo. A questão da metodologia, de ler. Então foi lá que eu aprendi isto, e isso serviu para a minha vida. E no decorrer do processo da minha caminhada, percebi que meu trabalho tinha que ser comunicação e com formação. Não na frente da comunidade como padre, mas na sala de aula, com alunos. Então foi onde, em 2008, eu larguei a vida de seminarista e fui para a sala de aula. E uma das minhas maiores alegrias é que eu dei aula no colégio que eu fiz meu ensino fundamental. Então lá eu iniciei a minha vida como professor. E uma das colegas de profissão foi minha professora de 4º ano. Então, na verdade, comecei nu e cru, então fui aprendendo a ser professor a partir daquele colégio onde eu aprendi a ser aluno também. E como professor, educador, eu sou essa pessoa encantada. Acredito que eu tenho nas mãos uma ferramenta, que é a educação, assim como diz Paulo Freire, que eu consigo mudar o homem e este homem consegue mudar o mundo. Então eu acredito muito na educação. E assim como um país para desenvolver precisa investir na educação, então eu acho que eu faço parte desse processo. Lá na sala de aula a gente consegue, a partir da reflexão, mudar essas pessoas, a maneira de pensar, para a gente mudar o mundo, construir um mundo mais humano. Eu sou uma pessoa encantada pela educação. Ótimo.
E é bom a gente conversar com pessoas que fazem o que gostam, né? Porque na vida, fazer o que gosta é fazer bem feito, né? E eu costumo dizer uma frase quando eu trabalho com alunos, com professores: quem sabe o que quer vai mais longe. E a gente, escutando o professor Gilson, a gente percebe que ele sabe o que quer, né? Como educador, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes. Mas aí, professor Gilson, uma outra questão que os nossos telespectadores também gostariam de saber o senhor participa de um trabalho, né, junto ao Centro de Filosofia, junto à Editora Zófilos, como professor do Colégio Catarinense aqui em Florianópolis, Santa Catarina, participa de um trabalho que completa 25 anos junto às escolas e aos professores de todo o país. Como é participar desse trabalho, sendo professor no Colégio Catarinense, que também está conosco há 2, 3 anos fazendo um trabalho sistemático, filosófico, com as crianças do Fundamental 1 e com os adolescentes do Fundamental 2. Então, como é que é participar desse trabalho? Então, 25 anos, a princípio a gente acha bastante tempo, mas são poucos tempos. Eu me lembro que em 2008, quando eu saí da universidade, eu fui para um colégio e fui lecionar filosofia com crianças. Quando eu saí da universidade, a gente prepara discussões, debates, temas, e com adultos, vamos dizer assim, jovens. E quando eu peguei uma sala, por exemplo, de segundo ano, onde a maioria estava começando a se alfabetizar, como é que eu vou trabalhar filosofia? Como é que eu vou pegar um texto de Platão, por exemplo? E não tinha até então nenhum contato com nenhum material com filosofia para as crianças. E foi aonde, então, tive o primeiro contato com a Zófilos. E foi aonde eu aprendi, então, a ser professor com esse contato. Então, eu acho que fazer parte desses 25 anos, na verdade, me modificou enquanto professor, a visão, né, que eu tenho da filosofia, não história da filosofia, mas um pensamento reflexivo, refletir a nossa realidade, refletir os nossos valores. E, junto com isso, eu também construo esses 25 anos da Zófilos, estou construindo junto com o meu ser professor em sala de aula. Então, é uma imensa alegria participar dos 25 anos das Zófilos, né, trabalhando com um material onde convida os alunos a serem autores, e eles gostam disso, se tornam autores, porque nós somos autores, nós construímos a história, né? Então, nesse processo, para mim, fazer parte desses 25 anos é a gente construir uma futura humanidade mais reflexiva. As pessoas, futuros líderes, que serão diferentes dos nossos hoje, porque eles estão tendo essa oportunidade de ter a filosofia que nós não tivemos no ensino fundamental. Para mim, isso é a grande chave, a grande mudança. Não tem dúvida, professor Gilson. Uma das coisas que eu sempre carrego comigo, né, é uma frase, um chavão, mas é interessante. Quer dizer, sonhar um sonho sozinho pode ser um devaneio, né? Sonhar com os outros é o começo da realização. Quer dizer, querer construir uma história sozinho é um devaneio. Agora, construir com os outros uma história é a realização. Então, quando o senhor fala que faz parte dessa história, não tem dúvida nenhuma. A cada dia a gente constrói uma caminhada, a cada dia a gente vai construindo alicerces dessa história. E nós chegamos aos 25 anos pelo entusiasmo de muitos professores, né, que estão pelo Brasil inteiro espalhados, desenvolvendo trabalhos reflexivos, desenvolvendo ações, né? Porque uma coisa é a gente refletir, ensinar as crianças do segundo ano, do terceiro, do primeiro, ou do ensino fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, ou do ensino médio, refletir com eles. Mas esse é o primeiro passo, né? E aí Marx dizia isso muito bem, né? Até agora, a filosofia tentou interpretar o mundo. A partir de agora, isso nas palavras de Marx, o filósofo tem que ser aquele que transforma o mundo. Então, é a ação. E quando o senhor coloca esse entusiasmo de fazer parte, de estar juntos, é porque nós construímos essa história juntos com muitos outros, né? Isso é bonito. Mas, como é que o senhor se sente ao trabalhar com... O senhor tem hoje uma prática no Colégio Catarinense muito mais com crianças, né? Então, como é que é trabalhar essa reflexão, esse filosofar vivo com as crianças? Então, a princípio, assim, eu tenho uma sistemática nas aulas. Então, eu sempre começo a minha aula com uma pergunta, escolho algum aluno, o que foi feito na aula anterior. Como a aula é uma vez por semana,
E daí eu consigo perceber que ele consegue resumir o que foi importante. Às vezes foi algum tema do debate, da reflexão, e ele traz isso. E aí, a partir disso, a gente começa a nossa aula. Então, geralmente, cada aula a gente vai caminhando 2 aulas por um capítulo e a gente acrescenta ali um debate. Então, a gente faz, e eu procuro oportunizar todos falarem. E até a gente trabalha no livro Terceiro Ano, que foi muito interessante, a história dos 5 sinos, que era um hotel que não dava certo, as pessoas não entravam porque por fora ele era muito feio, e quando colocou um erro, e esse erro foi escrever 5 sinos e colocar 6 sinos pendurados fora, as pessoas entravam para corrigir, e aí viam que o hotel era bom e permaneciam a noite lá. E a gente, nesse debate em sala de aula, alguns alunos falaram, professor, então dentro da sala de aula, o erro é importante. Olha. E aí eu falei, então a gente conseguiu o que queríamos. E a gente caminhou para essa reflexão. Então a gente sempre caminha nessa reflexão com eles, e geralmente depois fizemos uma atividade, e no final dessa atividade, a correção não é bem uma correção, porque a gente faz uma apresentação. Eu falo para eles, dentro do assunto, quando a gente apresenta o nosso ponto de vista, ele não está errado dentro do assunto. E quanto mais pontos de vista diferentes, mais amplia a nossa visão, o contato com o diferente e a nossa reflexão. Então a sala de aula passa a ser uma ágora, onde todos têm um espaço de falar, de questionar, de perguntar, e com certeza isso traz mudança, porque às vezes durante a semana eu encontro o aluno e ele, pelos corredores ou quando eu estou chegando no colégio, às vezes eu deixo uma pergunta, eu gosto sempre de deixar algumas perguntas no finais, e ele vem responder aquela pergunta. Ou seja, ele levou para casa, às vezes refletiu em casa sobre isso. Então, ser esse professor ali com eles, e outro ponto que eu acho muito interessante é que criança ela não tem vergonha de falar. Diferente de um jovem que às vezes fica um pouco mais acanhado. Então, eles são muito espontâneos e naturais. Então, a aula, às vezes, a gente tem que até... Espera um pouquinho, agora é o colega, porque todos querem falar, todos querem expressar. E isso se torna muito rico. Então, a gente se torna realmente um mediador dessa turma. Com certeza. Teríamos várias questões que o senhor levantou para a gente poder trocar mais ideias, dialogar um pouco mais sobre isso. Mas o senhor colocou uma coisa interessante, que é esse espaço de sala de aula para o diálogo. Então, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno a gente vai conversar um pouquinho sobre esse espaço que a gente cria em sala de aula para que o aluno possa dizer a palavra. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, ficou no ar a pergunta, professor Gilson. O professor colocou ali várias ideias, né, desse espaço que a gente abre com o ensino da filosofia. Muitos telespectadores devem estar perguntando assim, mas e o conteúdo? Porque tem muito conteúdo se a gente for ensinar filosofia. O conteúdo é um meio, não é um fim. Então, quando a gente usa o conteúdo como meio, ele passa a ser um espaço de diálogo, a sala de aula, né? E aí o senhor falava dos alunos que querem dizer a palavra, os alunos que querem se expressar, os alunos que antes de começar a aula ou no intervalo vêm responder a pergunta. Isso significa que há um envolvimento, que há um querer, que está fazendo sentido aquela discussão, aquele debate, aquela ideia que foi colocada. E que isso está mudando a vida das pessoas. E é o que nós queremos, que a vida das pessoas se modifique e que as pessoas possam transformar o mundo, né? Como dizia Marx. Mas
a pergunta que eu deixei no ar era sobre isto. Nós temos hoje nas escolas a possibilidade de fazer com que seja um espaço privilegiado do diálogo. E quando isso acontece, e é uma pergunta que eu tenho feito constantemente a todos os nossos colegas que passaram por aqui e foram entrevistados. Eu defendo que quando você dá a palavra para alguém, você começa uma revolução silenciosa. Você diz, você tem força, você pode. Aprenda a falar, aprenda a escutar. Será que isso acontece nas escolas? O que o senhor acha sobre isso, professor Gilson? A característica da filosofia no Brasil, eu acredito que ela já seja silenciosa. Ela, aos poucos, foi banida, né? Se nós pegarmos ali na ditadura, e ela foi, aos poucos, entrando de volta à escola. E, na verdade, ela esteve presente nas outras disciplinas. Até quando eu iniciei com algumas turmas a primeira aula de filosofia, e aí eu trouxe a coruja e a partir dela a gente começou a refletir e coloquei algumas palavras em volta dela como reflexão, discurso. E um aluno, um menino que levantou a mão e falou, professor, eu consigo fazer tudo isso, essas palavras que você colocou em volta da coruja, na aula de geografia, na aula de matemática, na aula de história. Aí eu falei, mas por que você consegue fazer? Porque eu estou pensando, estou refletindo, estou dialogando. Eu falei, então, a filosofia, às vezes, não há disciplina ali, mas ela está presente nas outras disciplinas. Com certeza, esse aluno, ele conseguiu entender isso, a presença da filosofia. Então, ela sempre, de uma maneira silenciosa, esteve presente. Mais eficaz, eu percebo quando, por exemplo, um aluno, sobre essa mesma aula, e ele, logo em seguida, foi viajar. E ele voltou da família com uma lembrança para mim, uma coruja. Ou seja, lá no passeio, ele conseguiu lembrar aquela coruja, foi de uma aula de filosofia que trata da reflexão, tudo isso. Então, da maneira silenciosa, está presente com os pais. Ou às vezes, quando o livro didático a gente leva para casa algumas questões, e essas questões é feito em família, e, por exemplo, teve um caso de uma família que não conseguiu entender. E a mãe então veio conversar comigo para entender. Ou seja, a filosofia chegou até em casa e fez essa família sentar e refletir. Então, da maneira silenciosa, que é a característica dela, ela consegue chegar até em casa e fazer essa mudança. Com certeza. E é claro que muitas vezes tem pais que não entendem isso e acham que eu não sei, o professor deveria explicar melhor ou deveria ser muito mais fácil. Eu estou colocando isso porque o professor Gilson trabalha com o Novo Espaço Filosófico Criativo, com a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo. Essa coleção agora nós estamos indo para a 8ª edição. E houve uma reorganização de toda a reflexão, de todo o encaminhamento, desse fio condutor, né? E aí o senhor sabe disso, mas os telespectadores também precisariam perceber, né? Que quando lá na educação infantil uma criança começa a perguntar e a escola incentiva para a pergunta, e quando ela entra no primeiro ano e começa a se alfabetizar, ela começa a perceber o significado de entender a palavra, o significado da palavra, refletir sobre ele, perceber que há implicações, fazer relações dessa palavra com o mundo, com as pessoas, ela está fazendo filosofia, ela está refletindo. Né? Por quê? Porque crianças e filósofos têm algo em comum. Né? Nunca se cansam de perguntar, sempre estão perguntando. E os nossos filhos, nossos alunos, eles têm que ser incentivados a perguntarem, a refletirem. Né? E aquilo que Sócrates dizia, né? A pergunta que dá uma resposta e que gera uma nova pergunta, né? O método da maêutica. É isso que nós queremos quando a gente oportuniza que na sala de aula se discuta, se coloque, se leve para casa essa reflexão. Num dos programas passados que a gente fez numa escola, o professor dizia, né? Me deixa muito feliz quando um aluno chega na segunda-feira e diz: olha, ontem no almoço lá na minha casa, domingo, nós discutimos filosofia quando a gente estava comendo uma macarronada. Então, quando isso acontece, significa que o nosso trabalho reflexivo, que a escola está tendo significado na vida desse aluno e da família. Mas, o que acontece, né? Um pouco sobre a maneira como acontecem as reflexões, as ações, com os projetos filosóficos pedagógicos na sua programação de aula. Como é que acontece, professor? Alguns casos que o senhor tem
Enfim, fale um pouco. Então, a gente sempre, primeiro ponto que eu gosto de fazer lá no colégio é mudar de local. Mostrar para eles que a questão de discutir filosofia não precisa ser estritamente na sala de aula. Então a gente vai às vezes para o bosque, a gente vai às vezes para um lugar chamado escoteiro, às vezes no pátio a gente faz um círculo. Então a gente sempre modifica esse lugar para mostrar para eles que em vários locais a gente pode discutir a questão da filosofia. E a filosofia está presente em todos os locais. O segundo ponto que a gente costuma muito fazer é sempre oportunizar então todas as pessoas a falarem, a mostrarem e o seu pensamento, a sua reflexão. E construímos ali dentro um lugar de diálogo e respeito a este diálogo ao pensamento diferente. Então, se tem uma pessoa que pensa diferente, a gente tenta debater isso e mostrar que esse pensamento diferente eu não preciso concordar, mas pode modificar ou pode ampliar a minha visão daquilo que eu estava pensando. Então, a gente começa a construir esse pensamento. Então, dentro da sala de aula, assim, outro ponto interessante é que o nosso livro, e espero que não tenha mudado isso, mas quando o aluno, no início do ano, ele coloca a sua foto e ele é convidado a ser autor daquele livro, ele percebe que fazer filosofia, no sentido, não é só responder aquelas perguntas, é você discutir, você ler, você debater. Então, você realmente faz filosofia, você não faz os exercícios de filosofia. E como você falou no início, esse conteúdo é apenas um meio para o fim. Qual é o fim? Que essas crianças saiam pensando. Então, fazer filosofia com essas crianças, na verdade, se torna um desafio para nós, por causa das variedades de perguntas, e perguntas que às vezes a gente não tem resposta. E aí a gente mostra, às vezes, como mediador, nós vamos buscar juntos essa resposta. E o segundo ponto é, com as crianças de terceiros, quartos, quintos anos, às vezes a gente acha que não saem reflexões tão positivas. E quando você pega ali algum texto deles, você percebe que essa criança foi muito além do que você imaginava. Você subestima, às vezes, parece que não vai tão longe, mas aquela criança ela consegue. Então, dentro de sala de aula, a gente pode ter vários exemplos. Nós estávamos trabalhando o medo, por exemplo. Nós estávamos trabalhando sobre o medo, que era um capítulo do terceiro ano, e dentro das perguntas que a gente estava debatendo, será que o medo nos atrapalha, nos ajuda, quando que ele é positivo, quando ele é negativo? E aí teve um dos alunos que era mais envergonhado, ele levantou, eu tenho medo de expressar ou de falar aqui na frente o que eu escrevo, o que eu penso. Mas discutindo esse conteúdo, eu percebi que eu tenho que enfrentar o meu medo e por isso eu vim expressá-lo aqui. Ou seja, já mudou. Claro. Né? E ele enfrentou, entendeu daquele conceito que nós estávamos estudando, que era preciso enfrentar o seu medo. Foi o remédio que ele construiu para o medo. E é isso o objetivo nosso do trabalho de filosofia. Então, por isso que o conteúdo é um meio, né? Não é um fim. O fim é um aluno chegar a dizer isso e opa, tomei consciência de que eu preciso enfrentar isso. Mas aquilo que o senhor perguntava, do aluno ser coautor desse material, é a ênfase nessa coleção Novo Espaço Filosófico Criativo. Nós queremos que o aluno seja autor das suas ideias, mas não individual. Eu, aluno do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano, sou o autor. Não, eu tenho as minhas ideias, eu sou o autor, mas eu, junto com os outros, eu faço a filosofia, eu faço a reflexão e eu registro o que eu penso, o que os meus colegas pensam. Que aí tem significado e tem sentido para a vida deles. É o que nós buscamos. A educação tem que ser algo de sentido para que seja emocionante, para que seja prazerosa, né? E que o conhecimento desenvolva nesse aluno ou nessa turma esse prazer de estar junto e mostrar o que eu sei, o que o outro sabe, o que nós podemos saber mais. Mas, professor, nós temos um tempo e o nosso tempo está terminando, nós vamos ter que ir por um intervalo e no retorno, professor Gilson, eu gostaria que o senhor deixasse para os telespectadores, também para os seus alunos que vão estar ali assistindo, uma mensagem final. Então nós vamos a um rápido intervalo e no retorno as considerações finais do professor Gilson. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo Espaço Filosófico Criativo.
Vamos filosofar, pensar, educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, hoje, conversando com o professor Gilson, que é aqui do Colégio Catarinense, em Florianópolis, Santa Catarina, sobre o ser professor de filosofia hoje, nesse século XXI, em escolas que desenvolvem e querem que aconteça uma filosofia viva. E aí, professor Gilson, as suas considerações finais, depois dessas reflexões que nós fizemos. Então, os meus alunos, nesse tempo de professor, eu tenho alunos que foram adultos, que aí já trabalhei, os que são agora os infantis, e eu gosto sempre de dizer para eles que se eu pudesse retornar a estudar, eu faria talvez diferente, com a cabeça que eu tenho hoje, é claro. E eles têm essa oportunidade, porque a educação ela consegue transformar talvez a realidade que ele está, a vida dele, consegue transformar o Brasil, que a gente precisa, e o mundo. Então, a educação é essa ferramenta, essa chave que abre essas portas para a transformação. Então, que por meio do pensamento filosófico, da reflexão, da investigação, e lembrando, como você falou, dessa comunidade, que eu vou pensar junto com alguém, essa mudança então possa acontecer. Nós precisamos de pessoas que, quando eu olho para uma sala de aula, eu vejo ali futuros políticos, futuros empresários, o que são o futuro da nossa nação. Então, por meio da filosofia, dessa reflexão, eles sejam esse futuro que pensam, que refletem e que eles tenham autonomia e que não sejam apenas, façam pensando em si, sejam seres éticos. Eu acredito que eu estou construindo e que eu peço para eles, que usam da educação para fazer isso. Legal. E eu queria, professor Gilson, também lembrar aos nossos telespectadores para se inscreverem, no nosso canal aí do YouTube, fazer a sua inscrição, para estarem acompanhando todas essas reflexões. E eu queria finalizar o nosso programa fazendo um brinde, antes de entregar também o livro dos 25 anos para o senhor, como forma de também convidá-lo para estar construindo essa história por mais 25 anos. Então, obrigado por estar conosco nesse espaço de diálogo. Obrigado pelo convite. Professor Gilson, eu queria lhe passar às suas mãos o livro Filosofia Viva, contando a nossa história, e dizer que o senhor também está construindo essa história dos próximos 25 anos. Então é uma honra e uma satisfação passar esse livro para o senhor, mostrando essa história. Muito obrigado. Fico feliz em participar dessa história, sim. Com certeza, nós construímos juntos. O pensamento filosófico era uma síntese, antítese, e a gente vai construindo isso, vai mudando a realidade com isso. Legal. Obrigado por essa parte. Legal.